Olá, pessoal. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Boa noite, meu irmão. Tudo bem? Beleza, graças a Deus. Hoje nós estamos conversando um pouquinho diferentes. Nós estamos com tanta sede que nós vamos já chamar o nosso convidado para estar junto conosco. Vamos nessa. Meu nome é Vitor, sou consagrado à Comunidade Católica Fidelidade da Cruz e nós estaremos aqui hoje, né, tocando mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Gotas de Fidelidade. É isso aí. Bruninha? É isso. Sou a Bruna, sou postulante da comunidade e hoje, junto com o Vitor, estarei aqui com vocês. Mas antes da gente chamar o convidado, já quero convidar vocês para compartilhar esse link, para já deixar aí o seu like, a sua curtida, o seu comentário, porque isso ajuda demais, né, no nosso engajamento, para o nosso vídeo poder alcançar mais e mais pessoas. E também pegue esse link e mande para alguém que você conheça, que você acha, nossa, essa pessoa precisa vir aqui participar, precisa vir escutar essa partilha que nós temos hoje, porque hoje nós temos um convidado muito especial que tem uma história de vida impressionante, né, Vitor? É isso aí. E não se esqueça também de acessar nossas redes sociais e conferir lá todas as novidades que tem da nossa comunidade. Também, né? Nosso site, lá temos o nosso blog, sempre estamos postando coisas lá, né? Informativos, matérias. Então, acompanhem, né? Nosso Fidelidade da Cruz, fidelidadedacruz.com.br. Lá tem todas as nossas informações, beleza? É isso aí. Exatamente. Dito todas essas coisas, já podemos começar a chamar o nosso convidado? É isso aí. Chama aí, Bruninha. Então, que rufem os tambores para o nosso convidado entrar. Boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Gotas de Fidelidade. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Muito grande mesmo. Meu coração está em festa. Que maravilha, meu irmão. Que bom te receber aqui na nossa casa. Você já esteve presencialmente junto conosco e agora vai ter oportunidade de se apresentar e né, falar com a nossa audiência aqui, né? E deixar esse podcast registrado, né? Para que as pessoas que no futuro venham assistir tenham aí uma pitada de esperança, uma pitada de gota de fidelidade na sua vida. É isso aí. Vamos começar pedindo para que você se apresente, para que você fale um pouco de você e fale de onde você veio, essas coisas, né? Que a gente precisa saber de você. Diga mais aí. Vamos lá. Meu nome é Bruno, eu sou conhecido aqui na minha comunidade, na minha região de São José do Rio Preto, como Brunão. Brunão da comunidade Metanoia. Eu tenho 33 anos, fiz aniversário sábado. Maravilha. Parabéns. E agora em Cristo, né? Agora a gente comemora a vida. Porque antigamente a gente não comemorava, a gente não comemorava a dádiva da vida. Agora em Cristo a gente se alegra, a gente faz festa, porque foi o dia que Deus escolheu para nos trazer a vida. Continuando, sou casado há 1 ano e meio, pela graça de Deus. Eu tenho uma esposa maravilhosa, o nome dela é Larissa, mais conhecida como Lari de Maria. Sou membro da comunidade há 5 anos. A minha comunidade tem como fundador o Davi e o Gil Mota e o Davi Fernandes. Eu acho que todo mundo que estiver assistindo, acho que conhece eles. São pregadores da Santa Igreja Católica. Nossa comunidade tem como carisma avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus? A santidade. E como acontece essa santidade? Através do encontro com Cristo, acontece uma metanoia. Metanoia e, a partir daí, uma vida nova em Cristo. Esse sou eu hoje. Sou missionário, estou engateando no ministério de pregação, tenho ido a alguns lugares, mas como Moisés Rocha sempre fala, tem pregadores para todo o povo. Tem pregador para multidões, tem pregador
grupo de orações, tem pregadores para pouca gente, para bastante, a todo tipo. E eu me denomino como estou iniciando, eu sou o pregador das penitenciárias, das cadeias, das clínicas de reabilitação. Estou iniciando meu ministério nesses lugares. Louvado seja Deus. Eu queria aproveitar um pouco dessa sua fala. Uma vez eu vi um testemunho do K2, né, que é o apresentador do Santa Carona, né? Sim, K2. Exatamente, ele falava que no início lá do Santa Carona, ele fazia o podcast e quase não se tinha audiência, né? E de repente ele recebeu um testemunho de uma pessoa que estava pensando em suicídio, tinha visto um episódio e desistiu. E foi um episódio de um lugar que ele transmitiu, que ele falou, e que aquilo ali transformou a vida dela, e a partir daí ela desistiu. E o padre que atende ele falou assim: olha, só isso daí já valeu toda a trajetória do podcast. Então não precisa mais fazer mais nada, tá tudo certo. Tá pago, é isso. E eu acho que representa muito daquilo que a gente tem como valor aqui no nosso podcast, né? É justamente isso, deixar registrado aqui os testemunhos, as vivências, justamente para que, se de repente alguém esteja zapeando na internet, encontrar um episódio que se sinta inspirado, né? Que ache e veja, se sinta inspirado, de repente pela transformação, pela mensagem que uma pessoa tem a passar, ou por um testemunho de alguém, né? E é muito importante esse ministério que você está fazendo, que seja para para dois, para uma multidão. A eficácia do evangelho ela é impressionante, e ela alcança as pessoas de uma maneira que a gente não imagina, né? Ela transpõe barreiras, né? Eu acredito que nesse pouco tempo você já deve ter visto alguma coisa parecida com isso. A palavra de Deus não passa, não passa, não passa. Tudo passa, mas a palavra de Deus é eterna. Ela produz fruto, ela não volta sem produzir o fruto necessário. Olha só, a gente também fazia uma live aqui na comunidade, de sábado, antes da pandemia. A gente fazia uma live, se chamava Uma Hora com Maria. E há um mês atrás, eu e minha esposa, a gente estava em missão em Bálsamo, numa cidade vizinha, e veio uma senhora chorando muito, abraçar eu e minha esposa, porque a gente fazia junto. E a gente não entendendo nada do que estava acontecendo, e nossa live dava 5, 3 pessoas também, na live que a gente fazia. Mas a gente estava lá, fiel. Aí essa senhora veio chorando, chorando, chorando. Nossa, eu queria conhecer vocês, eu queria testemunhar vocês. No ano passado, eu perdi uma filha. E foi minha esposa ainda, não fui eu. E sua esposa proclamou, falou que Deus estava encontrando Nossa Senhora naquele momento, estava me abraçando naquele momento e dando o conforto necessário para ela passar por aquela dor. A partir daquele momento, toda a dor cessou e a paz de Cristo encontrou meu coração, e eu consegui sair da depressão, da vontade de me matar que eu estava, por conta daquelas palavras. A nossa live dava 5 pessoas, 5, 2, 3, às vezes era só a comunidade que assistia, e há um mês atrás a gente escutou um testemunho de um fruto, que talvez terá frutos que a gente nem vai conhecer, que a gente nem sabe que existe, mas que Cristo alcança através de nós, através dos seus instrumentos. Sensacional. E Bruno, você é um fruto também do seu próprio carisma, né? Um fruto de resgate mesmo ali, né? De conversão. E aí hoje você tenta fazer com que os seus
ramos do seu frutinho, né? Que caia, germine, para que possa alcançar mais e mais pessoas. E aí você falou que você tem esse ministério hoje de ir para dentro das penitenciárias e, pelo que você me contou ali um pouquinho nos bastidores, talvez até de uma forma bem pessoal, devido à sua história, né? Isso. Conta um pouquinho para a gente também aí do porquê que você tem esse chamado às evangelizações, como que é para você, como que é o seu carisma também dentro da sua evangelização, né? Como eu disse, faz 5 anos e 10 meses que eu me encontrei com Jesus. Eu tenho 33, eu me encontrei com Jesus, eu tinha 27 anos. E desde os meus 10 anos, 11 anos, eu vivi uma vida totalmente conturbada, totalmente errada, no meio de tudo que a gente vê na televisão, que passa de coisas ruins, eu vivi. Eu sou filho de pais separados, eu não tive contato, eu não tive presença de pai durante toda a minha infância, sabe? Eu não tive o carinho, o amor da parte paterna. Então, minha mãe me criou sozinho. E minha mãe me teve muito nova. Ela, com 16 anos, ela me teve. E no interior do interior daqui do estado de São Paulo. Então, se hoje a gente já se espanta com um adolescente ficando grávido, hoje, lá atrás, então, era muito mais espantoso naquela época. As pessoas mais velhas. Era muito mais difícil. Minha mãe sai de casa, da casa dos seus pais, e vem para Rio Preto, para onde nós moramos hoje. Minha mãe sai de lá e me deixa com meus tios. Então, minha experiência com o álcool, com a droga ilícita, né, que a gente pode comprar, foi desde muito pequeno. Eu morei com meus tios num sítio, até minha mãe se restabelecer em São José do Rio Preto. Eu fiquei com eles durante esse tempo, durante uns 3 anos. Eu tinha 4, eu fiquei até os 6, 7 anos. E meu tio bebia muito. Meu tio era uma pessoa muito boa, mas quando ele bebia, ele se transformava numa pessoa muito ruim. Quando ele bebia. Sem ele beber, ele era uma pessoa muito boa, mas o álcool o transformava. Então, desde novinho, eu via meu tio agredindo minha tia, agredindo muito. Teve vezes de nós, eu e minha tia, a gente se esconder no meio do mato, e meu tio atirando pro alto atrás de nós, bêbado. Então, eu via ele agredir minha tia constantemente. Era todo dia. Minha mãe fica sabendo disso e me leva para Rio Preto. E a gente se muda para uma periferia aqui da cidade, aqui é a Zona Norte de São José do Rio Preto. Da Zona Norte. E eu mudei para uma rua que funcionava uma boca de fumo 24 horas. E minha mãe, ela trabalhava muito, por conta de ser mãe solteira, nova, criando um filho sozinha, ela tinha que trabalhar mesmo. Ela trabalhava de dia e trabalhava à noite. Eu ia para a escola e ficava na rua. Junto com os meninos da minha idade, jogando bola, brincando, mas os meninos da minha idade e na minha rua não era um ambiente para um adolescente, para uma criança crescer, porque ali era o crime 24 horas. E quando uma criança, um adolescente cresce no meio disso, os olhos dela, ela começa a ver e acha aquilo normal. Se não tem ninguém para falar, é errado. Se você cresce, você começa a olhar e falar, não, é normal, todo mundo faz, é tranquilo, é legal, é tranquilo, porque minha mãe trabalhava muito, ela não via meu envolvimento com eles. E na escola também, eu sempre tive a tendência de escolher as pessoas ruins e andar do meu lado. E
E eu fui crescendo no meio. Eu perdi minha virgindade muito novo. Eu perdi minha virgindade numa zona de prostituição. Esses amigos, essas pessoas que eu andava junto, eram mais velhas, me levaram para uma zona e pagaram para mim e eu perdi minha virgindade. Um lugar muito sujo, uma criança com 10 anos de idade. E eu conto isso em alguns lugares e eu vejo a reação de uns jovens, até as pessoas mais velhas. Uns dão risada, uns fazem aquelas caras, sabe? Porque é meio que cultural isso. Tipo, o pai, o tio, bater palma pro menino, pro homem, falar, não, é isso mesmo, agora você vira homem, agora você vira homem, agora é isso. E é tirar a pureza de uma criança. É abrir um buraco no coração dela que vai afetar ela o resto de sua vida se ela não encontrar com Jesus. E abrindo esse buraco, eu fui caminhando, com 13, 12 anos eu já comecei a usar droga. Na minha casa tinha muitas festas, muito álcool, muita festa regrada ao álcool, então todos da minha família bebiam e eu achava aquilo normal. Comecei a beber também, então meu primeiro contato com a droga foi a droga que pode, a droga lícita, com o álcool. Minha comunidade, nós não bebemos. Ninguém da nossa comunidade, porque a maioria da nossa comunidade, de alguma maneira, já teve contato com a droga, com o álcool, já foi alcoólatra. Então, a gente morre para isso. Mesmo que beber não seja pecado, nós da nossa comunidade temos como regra não beber, não frequentar alguns lugares, por amor a Cristo e aos nossos irmãos que vêm também da mesma vida que a gente. Mas, continuando, tive meu contato com a droga e é o que acontece sempre. Eu comecei a vender droga, comecei a praticar crimes. Minha mãe começou a ver tudo isso, né? Começou a ver, mas eu já estava com o buraco, o vazio que a gente tem existencial, já na minha cabeça só preenchia através disso, né? Então eu já estava viciado, eu já estava dependente do sexo, da droga, de tudo que esse mundo tem a oferecer. Aos 16 anos eu já era um dependente químico. Já vendia, já cometia assaltos, comecei a presenciar coisas muito pesadas, comecei a perder amigos assassinados, fui preso, passei um tempo preso por conta do tráfico. Minha mãe presenciando tudo isso, eu fui preso, a polícia invadiu minha casa, minha mãe fazendo comida, aquela cena que a gente vê nos noticiários, e minha mãe vendo tudo isso, eu saindo algemada, abrindo meu guarda-roupa, pegando um monte de droga, e levando eu e mais um pessoal preso. Minha mãe sempre foi uma guerreira, Dona Regina, uma mulher de fé, nunca desistiu do seu filho, nunca o abandonou. Fiquei mais ou menos 1 ano preso, e nesses 1 ano, minha mãe, toda visita, passando aquele vexame da visitação, de ficar pelada na frente de várias pessoas, agachar para ver se tem droga, e eu nunca vou me esquecer da primeira visita da minha mãe. Minha mãe entra na cadeia, onde que eu estava tinha mais ou menos umas 200 pessoas, uns 200 homens, todo mundo com a cabeça raspada, uniforme da casa, camiseta branca, calça marrom. Minha mãe entra, na hora que ela me vê, ela não consegue ficar de pé. Sabe o filme
de Cristo, naquele momento, da paixão de Cristo, do Mel Gibson, naquele momento que Nossa Senhora vê Jesus passando crucificado, ela cai de joelhos. Na primeira vez que ela vê Jesus, não sei se vocês se recordam, que Nossa Senhora cai de joelhos, ela não consegue ficar de pé na hora que ela vê Jesus passando com a cruz e sendo flagelado. Foi a mesma imagem da minha mãe. Ela não conseguiu ficar de pé, eu até arrepio. Ela caiu de joelhos chorando. Eu fui até ela, abracei, pedi perdão. Não, mãe, não vai acontecer mais isso, mas o nosso sistema penitenciário do estado de São Paulo, ele não regenera ninguém. Ninguém. O sistema, quem pode regenerar é Cristo. É Cristo. É a igreja que apresenta Cristo para eles. E eu saí pior. Saí com amizades mais pesadas. Meus amigos que andavam comigo foi entrando para facções. O crime foi aumentando, porque essa vida, a gente é só cadeia ou morte. Então eu estava caminhando para mais cadeia ou para morte. Isso era um fato que todo mundo, até meus amigos, falavam, porque eu fui usando mais drogas, eu fui usando mais drogas mais pesadas, eu virei, na nossa gíria aqui, que a gente fala noia, eu virei realmente um noia, esses caras que ficavam na rua, sabe, descalço, de final de semana, isso durou uns 7 anos. Uns 7 anos, minha mãe não sabia se ela ia receber uma ligação do IML, se ela ia receber a ligação do hospital, se ela ia receber uma ligação dos meus amigos falando, vem buscar o Bruno tá aqui jogado, porque várias vezes aconteceu isso, de minha mãe, meus amigos, meus conhecidos falaram, o Bruno tá aqui jogado na rua, não tem como a senhora vir buscar ele e tal, e isso foi muito tempo, procurando preencher esse vazio que a gente busca, todo mundo que está aí fora, achando que está curtindo, achando que está vivendo uma vida feliz longe de Cristo, que não vai encontrar. Eu procurava também, procurei, fiz parte de torcida organizada. Minha mãe, ela vai para o céu por causa de mim, porque ela sofreu muito. Fiz parte de torcida organizada, fazia parte da Mancha Verde daqui de São José do Rio Preto, e eu era uma pessoa tão perdida, tão louca, que até a torcida, até os membros da torcida, que eu acho que todo mundo conhece, sabe como que é esse meio, que só tem pessoas de barra pesada, até essas pessoas, elas achavam eu demais para vocês entenderem o tamanho do problema que era o Bruno. Eu era um problema, e nessa busca enfreada para morte, eu já estava numa depressão profunda, porque eu não conseguia mais viver sem a cocaína. E quando eu parava de usar, vinha aquela dor que eu acredito que muitas pessoas que vão assistir ou estão assistindo sabem o que eu vou falar agora. É aquela dor interior profunda, que não é externa, que não é física, é uma dor interna, que fica aqui no coração, que algumas pessoas, para sanar essa dor, se corta. Os jovens, eles sentem uma dor tão profunda, tão interna, tão forte, que eles só querem calar essa dor. E elas se cortam, se machucam. Eu buscava na droga para mim parar, para mim cessar isso internamente. Eu buscava na droga, no sexo, na loucura.
umas pessoas se cortam, umas se trancam. Eu já estava no pior estágio da depressão, porque eu estava na minha cabeça já que eu precisava parar com aquilo, eu precisava me matar, eu precisava encerrar com aquilo, não só com o meu sofrimento, mas com o da minha família, porque eu via o sofrimento que eu trazia para minha mãe, para o meu irmão, para os meus parentes. Eu conseguia ver todo o sofrimento que eu causava. E eu queria parar de alguma forma. Os pensamentos suicidas a todo tempo na cabeça, querendo sanar. Mas Cristo, ele veio para todos, né? Como a palavra fala. Ele veio para encontrar todos. Ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim, ninguém da minha família. Eu acho que até minha mãe, ela não perdia a esperança, mas ela não acreditava que um dia eu pudesse mudar. Eu nunca fui na igreja, eu nunca ouvi falar de Cristo, eu tinha aversão, meus amigos me chamavam, os meus amigos me iam quando eu estava embriagado, louco, lá, vamos, você vai para a igreja, eu falava, vamos, mas eu nunca ia. Até que eu sofri um acidente. Um acidente de moto, e eu me regacei inteiro, de madrugada aqui em São José do Rio Preto, me regacei inteiro, meu joelho comeu um tanto assim, os dois joelhos. Então eu fiquei uns 2 meses sem andar, sem me locomover. Eu não fui para o hospital na hora, porque eu fiquei acho que uns 2 dias andando de moto para a rua, para os lugares. Eu acordei, cara. Acordei com a minha mãe chorando, minha cama toda ensanguentada, e ela perguntando, até quando, Bruno? Até quando? No outro dia, eu recebi um convite de um encontro de jovens, de uma amiga minha, de escola, que eu já não conversava há muito tempo. Mandou mensagem no Facebook. Bruno, vai ter um encontro, porque os encontros aqui de jovens acontecem encontros. São encontros para pessoas que nunca conheceram a Deus mesmo. São para pessoas que não são da igreja, são pessoas que estão perdidas, pessoas que nunca frequentaram a igreja católica. Então, as paróquias, elas formam esse encontro, trabalham meses juntando dinheiro para fazer um retiro de 3 dias anunciando o amor de Deus. Um encontro que eu fiz, se chamava JUDE, Jovens Unidos do Divino Espírito Santo. Mas tem JUSLUZ, tem JUS de todas as paróquias aqui de Rio Preto, porque fazem. E ela me convidou, Bruno, vamos fazer esse encontro. Mandou para o meu irmão falou, vamos, Bruno, faz esse encontro, se você fizer, eu faço. E eu falei, não, tá bom. E minha mãe em cima, você vai fazer. Eu falei, não, tá bom. E eu naquele estado, eu falei, não, isso mesmo, eu vou fazer. Nos primeiros dias de arrependimento, né, do acidente, vendo tudo que tinha me causado, a gente fica, nos primeiros dias a gente fica compungido, arrependido, mas vai passando, a gente vai perdendo tudo esse arrependimento, quer voltar tudo de novo, a gente esquece. Eu tava com a ferida, com 2 feridas, meu corpo todo ralado. Depois de 15 dias eu queria sair, eu queria usar droga de novo, eu já não estava nem aí para todas as meus raladas, minhas dores, eu só queria usar mais droga. Eu queria voltar à minha vida normal que eu sempre vivi. O encontro ia ser depois de 1 mês e meio. Então eu tinha tempo para me recuperar e não ir nesse encontro. Mas começou a aparecer uns furuncos na minha perna e eu não conseguia. As feridas, os ralados já tinham ido embora. Eu só não conseguia andar por conta que apareceu mais de 10 furuncos em cada perna. Então eu não conseguia. Se eu pisasse no chão e firmasse, parecia que estava enfiando agulha
nas minhas pernas, então eu não conseguia andar. E estava chegando a data do encontro. E eu, de todo jeito, querendo ir embora. Querendo sair. Mas chegou a data do encontro. Veio um batalhão em casa, me pegou praticamente amarrado e me levaram e me colocaram na cadeira lá desse encontro. Que são 3 dias de testemunhos, de teatro, apresentando o amor de Deus. Eu sentei nesse encontro, vocês fazem retiro. Sabe aquelas pessoas que dá trabalho no retiro? As pessoas que dá trampo, sabe, que dá trabalho? Sei uma ou duas coisinhas sobre isso. Que não quer ficar. Sei uma ou duas coisinhas sobre isso. Sabe? Que a gente fala, meu Deus, esse cara tem que ir embora, essa menina tem que ir embora. Nós que estamos trabalhando, a gente pensa nisso. Por que esse cara tá aqui, velho? Por que ele tá aqui? Ele não quer ficar aqui, ele fica conversando, fica mexendo com as meninas, Eu fumei no meu encontro, eu dei muito trabalho. Mas aí, na nossa comunidade, um dia um fundador lá do Rio de Janeiro, ele falou que o carisma tem pessoas específicas. Nós temos uma medalha que é o nosso sinal. Tem pessoas no mundo inteiro que é metanoia, que é comunidade metanoia. E a gente precisa anunciar esse Cristo e eles vão encontrar com o Cristo da forma que a gente anunciar o nosso carisma. E só dessa forma eles vão encontrar verdadeiramente com Cristo. Teve o primeiro dia de encontro, teve o segundo, no terceiro dia, no dia 3 de setembro de 2017. Foi o dia mais importante da minha vida, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não sei externar em palavras o que foi aquele dia. E não foi o dia, foi 1 hora. Meu fundador, Davi Fernandes, tem até foto do momento. Eu não sei por que Cargas d'Água tem a foto, mas tem foto do momento. Eu sentado no fundão, o Davi começou a pregar, começou a anunciar a vida dele. Tem jeito, eu já vivi isso, eu já vivi aquilo, eu já fui isso, eu me encontrei com Cristo, aconteceu uma metanoia e Cristo mudou minha vida. Ele aprontou para mim, eu já estava chorando muito, naquele momento eu já estava chorando muito, o retiro inteiro eu não tinha expressado nada, eu só expressava ir embora. Mas aquele momento aconteceu que nem quando a palavra fala que todo mundo que se encontrou com Cristo, a mulher adúltera, Paulo, Mateus, Pedro, naquele momento foi o meu encontro com Jesus. Aquele momento, Davi apontou para mim e falou: jovem, Deus tem uma nova história para você. A gente vai se encontrar nos aeroportos, nos retiros da vida. A nossa história não acaba aqui. O Cristo está te trazendo de novo à vida. Meu irmão, foi 20 anos, 15, 18, 19 anos, vivendo tudo de errado, tudo. E eu ali já morto. 1 hora. 1 hora do meu fundador, do Davi, anunciando carisma, metanoia, mudança, conversão. Naquele momento aconteceu que o Nicodemos não conseguiu entender quando Jesus falava: é preciso nascer de novo. Não da barriga da mulher, não, mas da água e do Espírito. Aquele momento, o morto veio à vida. Não tem
não tem explicação humana. Não tem explicação humana. Não tem. Porque naquele momento aconteceu como só na palavra a gente vê. O filho voltou, eu renasci. Cristo me deu uma vida nova, através daquele momento. E eu era louco no mundo. No mundo eu era muito louco. E eu coloquei essa loucura em Deus, em Jesus. Na mesma intensidade que eu vivia lá fora, eu comecei a viver Deus. Eu comecei a viver Jesus. Eu me encontrei com Cristo e é um amor muito grande, é muito grande. Ele me completou, aquele vazio que eu buscava lá fora, ele me completou, então eu estava completo. Eu comecei, um jovem que nunca foi da igreja, nunca foi de nada, eu comecei a buscar todo o grupo de oração na minha cidade. Eu ia na igreja todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ia na igreja todo dia. Brunão, só aproveitando para a gente encaixar alguns contextos aí. Beleza. Você foi na igreja todo dia. Massa. Você saiu do retiro transformado. Como que a sua família viu isso aí, meu irmão? Como que foi? Você chegar em casa outra pessoa, você chegar em casa com outra atitude, a sua mãe enxergar a oração dela de repente sendo alcançada, os seus amigos que andavam com você, de repente, você já não fala mais com eles, ou você fala com eles e fala, cara, tem jeito para você também. Como que foi isso? E aí? E a galera que te cercava? Como que foi? Essa galera também foi alcançada? Essa galera te deixou de lado, te abandonou? Como que foi isso? Minha mãe demorou um tempo ainda para ela, sabe aquele jeitinho de mãe? Porque... Na defensiva. Será que vai mesmo? Será que não é? Será? Porque ela nunca tinha visto esse ato meu, sabe, de mudança, de mudança. E minha mãe é católica, cara. Minha mãe é ligada na Canção Nova, sabe? Ela via os testemunhos, ela via. Então, minha mãe sabe que também eu era muito intenso, mas também intenso até certo ponto, né? Na hora que enjoasse, saía fora. Então, minha mãe era naquele cantinho, ela com medo, sabe? Com medo, tanto que a minha mãe nunca pegou e falou, Bruno, vai devagar, porque tem algumas famílias que falam, né? Fala, não, você tá indo muito na igreja, você tá indo muito. Não, minha mãe não. Minha mãe, é isso mesmo, filho, tem que ir. Mas eu ia sem entendimento nenhum do que eram os sacramentos, de como que eu tinha que buscar. Os meus amigos, eu excluí todos. Eu excluí muitas fotos do meu Facebook. Eu bloqueei todo mundo, todos os meus contatos que podiam me levar às drogas, que eram os meus amigos antigos, eu bloqueei todo mundo. E os que eram mais próximos, eles entendiam. Eles entendiam porque eles sabiam que estava chegando o meu fim. Disseram, não, Bruno, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Tanto que eu não preciso pregar aqui no meu bairro. Eu não preciso pregar, eu não preciso anunciar. Eu andar com a Bíblia na mão, atravessar o meu bairro, as pessoas vêm e falam, caramba. Tanto que uma vez a gente estava no lanche, o pessoal da igreja, no lanche perto de onde que eu nasci, de onde que eu cresci, chegou 2 caras muito loucos, que eram amigos meus antigos, e a gente estava umas 20 pessoas da igreja, sabe? Quando a gente ocupa um lanche, umas 20 pessoas. Umas 20. Esses caras eu sei uma ou duas coisas sobre isso também. Também sei. A gente estava em muitos, e eles chegaram no meio da mesa, todo mundo assustou. Eles pegou e apontou para todo mundo da mesa assim, falou, sabe por que a gente sabe que Deus existe? Por causa desse cara aqui, por causa que ele está aqui com vocês. A gente crê em Deus e a gente sabe que Deus existe e pode mudar a nossa vida um dia, mas não está na hora, não. Mas a gente crê em Deus por causa dele, viu? A minha hora. Eu comecei a frequentar o nosso grupo de oração, o grupo
grupo de oração da minha comunidade. Comecei a seguir o Davi, falou, eu quero ir atrás desse cara, velho, quero entender o que aconteceu comigo aquele dia. E eu comecei arduamente no meu grupo de oração e logo em seguida, pela graça de Deus, teve 2 meses, 1 mês depois, teve um vocacional da nossa comunidade. Então eu entrei para a comunidade sem saber nada da igreja, nada, eu não sabia nada. Eu fui formado, estou sendo formado, né, pela minha comunidade desde os meus primeiros dias de fé. Eu não sabia nada. Eu lembro que no grupo de oração tinha um membro que ele rezava o terço da misericórdia no início, sabe? No início do grupo de oração. A gente reza até hoje. Eu sem entender nada. Eu via, falei, cara, eu vou ter que fazer isso também. Eu ia trabalhar, hoje eu sou encanador, eu sempre trabalhei com obras, sempre trabalhei no meio de obras. Eu era servente, eu saí do grupo de oração e nossa, eles falaram lá se rezar isso daqui dá força, e eu nem sabia rezar, eu ia contando as contas direto, pela sua dolorosa paixão, me perdoa, Senhor, pela sua dolorosa paixão, tente piedade de mim, e nessa loucura do evangelho, querendo tudo de Deus, porque uma coisa que eu entendo até hoje, cara, eu sei o fundo do poço que eu estava. Eu sei o que eu vivi. Eu tenho ciência do que eu vivi, e eu não queria voltar para lá. E as pessoas de Deus na internet, e a gente começa a ver vídeo, pregação, e fala, você não quer voltar, você tem que grudar em Jesus. E eu grudei em Jesus de verdade. Eu fiquei maluco, e sou maluco até hoje, por Jesus. Mas Cristo foi me moldando, foi muito bonito, porque a gente chega ainda cheio de manias do mundo, né? Eu era mentiroso, eu era manipulador, e Cristo muda tudo, né? Não é só um pouco, ele muda tudo, é o interior. E na caminhada, Cristo foi mostrando isso ao Bruno, não é só as drogas. Não é só isso. E esse olhar que você tem para os outros? E essa mentira? E esse orgulho? E essa língua? E essa forma de tratar os outros? Você está na igreja agora, você não está na rua. Isso. E minha comunidade foi me moldando nisso. Quer perguntar alguma coisa? Não. Quero. Você quer perguntar, Bruno? Segue. Quero. Bruno, você falou dessa questão que quando você entrou, você realmente entrou para a igreja, né? Você não conhecia nada, mas ao mesmo tempo você também tinha falado que a sua mãe sempre foi muito católica. Por ela ser muito católica, você já tinha ali os primeiros sacramentos ou você também não tinha e aí você foi ser batizado, tudo depois da comunidade? Não, eu fiz a primeira comunhão muito novinho, eu devia ter... Muito novinho, eu fiz a primeira comunhão, fiz a catequese, a primeira comunhão e fui embora. Então, eu crismei na comunidade. Eu crismei já entendendo o que era o sacramento. Crismei no dia de Nossa Senhora do Carmo, que foi ontem. Olha só. Mas eu tenho muita história. Eu vivi, faz pouco tempo que eu me converti, mas no início da nossa conversão, a gente fica nesse abandonar tudo, sabe? Abandonar tudo por Jesus. A gente não tem muito discernimento. A gente só quer deixar, e se tem alguém ali alguma coisa que pode nos levar a pecar, a gente já quer ir embora, até
até maltrata. A gente, no começo da conversão, a gente acha superior, a gente acha santo, fala, não, a gente não pode mais se misturar com o pecador. E a gente tem um trabalho, nós somos uma comunidade de aliança, a gente trabalha e vive a comunidade, trabalha e vive a comunidade. Então, não tem como você ir embora do mundo, a gente está no mundo, mas a gente não é. Nos primeiros dias eu queria sair do meu serviço. Nos primeiros dias não, uns 2, 3 meses já na comunidade, eu queria sair do meu trabalho. Porque no meu trabalho na obra, na construção civil, pelo menos aqui, é muita droga. É droga. Todo mundo fuma maconha, bebe. E aquilo estava me incomodando. E eu tomei a decisão. Na sexta-feira, eu falei, vou falar com o meu patrão, eu vou embora. Eu vou procurar outro trabalho, Deus vai me dar outro trabalho, eu não vou mais trabalhar com isso, porque não posso ficar no meio desse povo, isso, eu vou acabar voltando. E nesse dia que eu tomei a decisão de ir embora, e eu sempre do meu jeito, eu comecei a escutar louvor, e o pessoal que me conhecia, Bruno, você mudou mesmo e tal, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu falei, Cristo pode mudar todo mundo, e na obra cheio de gente, e anunciando sem entender. Eu pego minhas roupas, vou trocar de roupa num quarto, pego minhas roupas, vem um pintor chorando muito, compulsivamente. Pega no meu braço e fala, obrigado, cara. Eu falo, obrigado por quê? Eu não tô entendendo. Meu irmão, eu tinha comprado a corda para me matar. Eu ia me matar hoje. Mas através da sua vida hoje, você louvando e falando que tem mudança, que Cristo pode mudar, cara, eu não sei o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo uma paz no meu coração e aquela angústia sumiu e eu não mais vou cometer o suicídio. Naquele momento eu entendi, falei, caramba, velho, eu ia embora daqui. Eu ia embora, Cristo me trouxe da escuridão para ser luz para todos, e eu não posso me esconder onde só tem luz, eu tenho que ser luz onde que não tem, onde que é só treva, e daí que vem o meu ministério nas penitenciárias, nas clínicas, nas ruas, com os moradores de rua, foi desse mover de Deus. Que a nossa comunidade também tem uma carisma, né? Metade da nossa comunidade é tudo ex alguma coisa. Então, o nosso carisma de conversão atrai esse povo que somos nós. Eu, escutando você falar, a proposta da metanoia, né, é justamente isso, né? Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de... Né, é a tal da guinada dos 180 ali, né? Você pegar e mudar mesmo de rota. E eu fico pensando assim, da mesma maneira como o evangelho se tornou atrativo para você através da vida do Davi, eu creio que deva ser um desafio fazer o evangelho ser atrativo para alguém que está preso. O evangelho ser atrativo para alguém que cometeu um crime. Para alguém que, por exemplo, que foi fisgado por uma facção e está só esperando a hora de sair de lá para cometer um outro crime porque acha que realmente a vida não tem mais jeito. Né? Ao mesmo tempo, a gente não pode maquiar o evangelho. A gente não pode enfeitá-lo. A gente tem que lidar com a verdade. A gente tem que mostrar para a pessoa que o evangelho é a verdade. A gente não pode fazer o evangelho caber na pequenez da nossa vida. Não é assim que se fala. O evangelho não nasceu para caber na nossa vida, né? A gente que precisa caber na realidade do evangelho. Como que você vê esse desafio de evangelizar nas cadeias, nas penitenciárias, nas clínicas, onde a pessoa está lá exatamente onde você esteve, no fundo do poço, onde a esperança não existe, onde provavelmente a justiça o botou como se fosse um descarte, ou a família colocou como se fosse um livramento para tirar,
a família também, que já está toda desgastada e também já, de repente, já nem sabe o que fazer com aquela pessoa. Então, assim, como que é para você abordar essas pessoas e qual tipo de realidade que você acha e o que você adota, como que você, vindo desse lugar, consegue transmitir isso para essas pessoas de uma maneira que você julgue ser eficaz e que passe essa verdade para essas pessoas. É que nem você falou, a gente fala a verdade. E a verdade é que a única forma dela sair, não tem outra saída, não tem outra opção. Se elas quiserem uma vida, e uma vida digna, é somente em Jesus. A gente apresenta o Evangelho. Meu irmão, todo mundo te acha um lixo, todo mundo te acha um lixo, você também deve se achar. Você cometeu isso, crimes, isso, mas Deus te ama mesmo assim e quer a sua mudança. Se você querer e aceitar o Evangelho, aceitar e querer abraçar essa mudança, Deus pode mudar a sua vida. Mudou a minha e pode mudar a sua. E a gente tem tido grandes testemunhos, testemunhos maiores que os nossos. Tem um rapaz que a gente acompanha há mais de um ano. Nós fizemos um momento de oração, a gente pregou na metanoia. Tem jeito de mudar, tem jeito, mas só em Jesus. Só em Jesus, só em Jesus. O nome desse rapaz se chama Gilberto. Fazia 22 anos que ele estava preso. 22 anos. Então ele tinha cometido crimes bem pesados, latrocínio, roubo seguido de morte, e ele era viciado desde a rua, viciado. Então ele era usuário, ele só era o pó, sabe o pó? A pessoa que é magra, que você vê, e lá dentro, e ele é de São Paulo, ele era muito conhecido lá, no meio do crime. Então ele tinha muito dinheiro, então ele usava droga ali na cadeia, tinha celular, e ele foi, nesse dia, na pastoral, no nosso momento. A gente faz um grupo de oração com eles, um grupo de oração. Eu preguei, e o menino da nossa comunidade, o Matheus, ele fez um momento de oração, de efusão. Aquele dia a gente viveu o sobrenatural de Deus que a gente não sabe explicar. Porque no lugar que a gente vai, tem 2.000 presos. E tem um centro ecumênico no meio, e eles ficam dando volta. Então, quem que vai no centro ecumênico é uma capela, senta, tinham 100 presos, e tinha 1.000 andando em volta. Nós começamos a fazer um momento de oração, e clamar o Espírito Santo. Meus irmãos, os caras que estavam fora começou a grudar na janela para entender o que estava acontecendo. Porque os presos, eles começaram a se ajoelhar, começou a chorar, começou a cair, começou um mover de Deus que nem nós estávamos entendendo. A gente começou a olhar para o outro e perguntar o que estava acontecendo aqui. Esse Gilberto ajoelhou, eu coloquei a mão na cabeça dele e comecei a clamar o Espírito Santo. Sabe quando abre uma torneira? Uma torneira, sabe? É uma torneira. Você abre a torneira. Esse Gilberto começou a chorar na minha mão, assim, ó. Parecia uma torneira. E arrependido de tudo que ele tinha cometido, chorando, pedindo perdão para Deus. E nós sabemos que Deus não olha o pecado tamanho. Se a pessoa se arrepender de todo o coração, de toda a sua alma, e querer Ele naquele momento, Deus preenche. Naquele momento, Gilberto teve um encontro com Jesus profundamente. Faz um ano que ele abandonou tudo. E ele abandonou tudo assim, porque a gente sabe que a gente está acompanhando ele na internet. As pessoas lá de dentro começaram a falar, porque eu conheço muita gente, até de dentro lá, criminoso ainda. Eu conheço lá na penitenciária, os caras falam, caramba, o Gilberto, ele abandonou tudo.
Ele abandonou tudo. Ele sabe o que aconteceu com ele. E ele saiu faz uns 2 meses. Aí esses dias a gente olha ele em uma foto, ele, o filho e a mãe lá em Aparecida, e manda para nós no santuário. A gente viu a foto, a gente começou a chorar, porque, cara, o Gilberto era esses que se encontrou com Deus, cara. Se encontrou com Deus em uma dessas missões que a gente faz lá. Então a gente vai com certeza que a gente vai anunciar a palavra e ela não volta sem fazer o seu efeito. Ela não volta. Talvez a gente não vai ver, mas a gente crê que vai acontecer a metanoia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bruninha? Nossa. Paralisou, Bruno? Paralisei. Porque é uma história que mexe muito com a gente, né? Mexe com a nossa vocação também, porque você vai vendo ali o agir de Deus enquanto o Bruno ia falando, a gente ia percebendo, assim, é muito perceptível mesmo, né, Vitor? Não sei se você teve essa sensação, assim, essa visão, mas é muito perceptível mesmo esse agir de Deus. E também até lá no início, quando eu perguntei, a primeira pergunta e aí da sua história, que era justamente sobre os frutos da sua vocação. E é muito nítido ver isso, Bruno, assim, né? Porque são frutos da sua vocação, né? O seu como a parábola dos talentos, né? O seu que aí você foi ali, você cultivou, e aí do 1 se tornou 100, né? Então, é o pouco, né? É o pouco que a gente tem. É o nada, muitas vezes, nossa, é o nada, Senhor, eu não tenho nada. E aí eu não sou nada, mas tá aqui. E aí vai e faz tudo isso, né? Então, paralisei. Deus me dá tudo, porque Ele me deu tudo, Ele me deu trabalho, eu não sabia fazer nada, eu era ajudante de encanador. Quando trabalhava, porque eu não queria trabalhar, eu nunca parei O usuário de droga, a pessoa perdida, ela não sabe para onde que vai, porque ela está perdida e não dá certo em nada, porque é uma irresponsável, não faz nada certo, é egoísta, só pensa nele. E Deus foi me dando tudo através da minha comunidade e do meu carisma. Ele foi me formando, me fazendo homem. Eu virei um profissional. Deus me deu uma esposa, e deu a melhor esposa, gente. Vocês não estão entendendo. Minha esposa é a primeira membra da comunidade. É a primeira membra, é a membra número 1. A comunidade foi fundada em 2012. E ela foi a primeira ficha de inscrição do retiro de carnaval da minha comunidade, que nasceu, foi dela. Já conta, então, como foi que conheceu, como que rolou e para. Era a próxima pergunta. Como que foi tudo isso? E nesse Brunão doido, querendo tudo de Deus, não faltava em nada da comunidade. Eu era um menino exemplo, sabe? Que os fundadores falam, tem que ser assim, ó, sabe? Eu ia em tudo, eu fazia tudo. Eu fazia tudo. Os membros mais velhos falam, esse cara tá de brincadeira, rapaz, esse cara tá de brincadeira. Pra que isso? Não precisa disso tudo, não. E eu e minha esposa, a gente não tinha olhares um para o outro. Eu só queria saber de Jesus. E foi através da voz do Davi. O Davi, ele tem a voz profética na minha vida, só não foi do nascimento. Foi do nascimento, né? Porque eu nasci aquele dia. E minha esposa, ela nunca se envolveu com ninguém. Eu fui o primeiro namorado da minha esposa. Ela nunca se envolveu com ninguém. E todo mundo achava que ela ia ser freira, sabe? Todo mundo falava, Lari, você vai ser freira, você vai ser freira. E ela nunca quis ser freira, né? Ela queria casar. Mas os outros viam ela, sabe? Como pessoa de Deus e tal. E meu fundador
fala, e aí, Lari, você não vai se envolver com ninguém, não? A Lari, não tem ninguém, Davi. Ninguém, você não olha para sua comunidade, fala para ela. E ela fala, mas quem? Fala quem? Fala o nome. Ele falou, eu tenho. O Brunão. Ela falou, o quê? Brunão, você tá louco? O menino só quer saber de Jesus, ele não quer saber de nada, não. E o Davi, como uma brincadeira no grupo de WhatsApp da nossa comunidade, ele pega e faz assim, ó. Vocês conhecem uma visão profética? Aí eu, como eu falei, não, eu quero saber, o que é? Aí ele pega e manda uma foto minha e da Lari. Mas ele fez um recorte, eu segurando a imagem de Padre Pio e ela é a imagem de Madre Teresa de Calcutá, que são os baluartes da nossa comunidade. Naquela brincadeira surgiu um estalo. Nossa! Por que eu não pensei nisso antes? Ela é muito de Deus, ela é muito de Deus, e ela também. E nisso a gente foi se aproximando, mas a gente foi com muita cautela, graças a Deus. Primeiro a gente rezou, Deus mostrou, Deus fala, Deus falou, Deus discerniu. A gente rezou durante 3 meses, mas não rezou tipo igual uns casal vai já namorando rezando, não, a gente só se reunia para rezar, a gente ia na missa junto, depois ia embora, a gente rezava junto, orações particulares, pedia a direção de Deus, a palavra, e só os fundadores sabendo, ninguém da nossa comunidade estava sabendo, até que Deus confirmou mesmo, falou nitidamente para nós dois, e a gente decidiu fazer o caminho de namoro. A gente anunciou para a nossa comunidade, foi uma surpresa, porque ninguém esperava a Lari namorar. Reunião da comunidade, 50 membros, e a Lari falou, gente, eu e o Bruno, a gente está namorando. Foi aquele alvoroço na internet da comunidade. A gente fez um caminho de 2 anos de namoro santo, vivendo a castidade, um noivado santo, e a gente era pobre. A gente é pobre, a gente não tinha nada. A gente era de família humilde, eu sou de família humilde, e Nossa Senhora proveu tudo. O nosso casamento foi um casamento santo. Tem testemunhos do nosso casamento. No Instagram tem mais de 100 mil visualizações do nosso casamento, só transmitiu, sabe, para ficar gravado, que a gente não tinha dinheiro para fazer uma gravação. Aí os meninos da comunidade resolveram transmitir o nosso casamento. E transmitiu. E do Instagram inteiro da comunidade é o que tem mais visualização. 1 hora de filmagem, eu chorando, que nem um maluco, chorando, ela entrando. E nossa primeira relação foi na nossa lua de mel. A gente fazendo oração e agradecendo a Deus por ter chegado naquele momento, nos conservado e chorando muito. E hoje já faz 1 ano e meio que a gente está casado. E Deus nos deu um apartamento, nos deu tudo, gente. Deus deu tudo. Deu tudo. Para aquele que nada tinha. Que chegou sem nada, sabe? Que chegou sem nada. Chegou sem nada. Deus deu tudo. Hoje eu sou proprietário do meu negócio, eu sou microempresa. Eu sou autônomo, né? Eu tenho um funcionário, eu tenho uma empresa de encanamento, de hidráulica, de alto padrão, tenho meu próprio negócio, e Deus me deu tudo, gente. Tudo, através desse carisma. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meu irmão, a gente está se encaminhando para o fim, mas antes da gente encerrar, eu queria saber de uma coisa de você. Você fala do Davi com um amor muito profundo, né? Um amor de filho para pai. Eu sei exatamente o que é isso. Eu tenho esse mesmo amor pelo meu fundador também. É muito visceral. É de fato muito visceral. Meu fundador tem participações muito importantes na minha vida, em muitos momentos, tanto alegres quanto tristes, momentos de celebração, quanto momentos de aflição.
Eu lembro muito claramente o momento em que o carisma me alcançou também. Né, algumas histórias suas são muito parecidas com a minha. Qualquer hora dessa a gente troca uma figurinha. Um dia você vem para Brasília, eu vou te convidar para almoçar aqui em casa, a gente vai trocando umas ideias, né? Vai dar certo. E assim, eu imagino que deve ter sido um momento muito delicado para a comunidade de vocês, a dificuldade que o Davi atravessou, né, na época da pandemia, e ter enfrentado a face da morte e tudo mais, mas acredito que especialmente para você, dado tudo que você relatou, né? Queria que você contasse um pouco dessa experiência, né? Do que você viu seus irmãos viver, do que você viu o cofundador viver, né? No caso, o Gil. E como foi isso para você? Né? Como que ficou o seu coração vendo tudo isso acontecer? Foi muito forte o que a gente viveu. A gente estava vivendo um tempo na comunidade de poucas pessoas, não tinha muitas, muitos membros haviam saído, então a gente estava naquele pouco, e todo mundo se afastou, né, por conta da pandemia, a gente já não tinha aquele contato direto, e quando aconteceu, meu amigo, nossa, foi muito pesado você ver, assim, contra todo mundo morrendo. E o Gil, os dois são fundadores, o Gil e o Davi. E o Gil, no início, ele sentiu demais. E minha esposa também, ela sentiu demais. E eu fui, cara, a gente precisa levantar, a gente não pode só chorar, a gente não pode só... a gente precisa se levantar, porque o nosso fundador vai sair dessa através da nossa oração. E a gente começou a levantar um clamor sem precedente. A gente grudou naquela passagem de Pedro, que Pedro saiu da prisão por conta que a igreja estava orando por ele. A primeira passagem que deu no momento de oração da nossa intercessão, quando muita gente começou a entrar, foi essa. Não foi através de uma boca, foi através dos 3 profetas diferentes. Fundador, o Badu, do Rio de Janeiro, outros de outros lugares, todo mundo apresentando essa passagem sem entender, e a gente começou a levantar um clamor, e eu peguei tudo o início, né? Tipo assim, o início, os entremeios ali, que só a gente sabia, só a gente viu. Davi indo para o hospital, Davi sempre a gente indo para o hospital em frente para pedir, para rezar. No primeiro dia isso, gente, para a gente pedir. Aí, de repente, o Davi sai desse hospital e vai para outro hospital sem a gente saber. A gente estava lá esperando para todo mundo, para a gente começar a rezar. Ele já estava em outra e a gente já vai em outro hospital e ajoelha na frente desse hospital e começa a pedir. E de madrugada o Davi vai para outro hospital, que é o hospital de base, que foi onde que ele chegou, e chegou ele mais 6, todos os outros morreram, só ele ficou vivo. Naquela noite, antes de subir para a UTI, ele sobe para a UTI e nós formamos um acampamento na frente daquele hospital e acreditando contra toda esperança humana, que o nosso coração, muitas vezes a gente falava, cara, não vai ter jeito, velho, o Davi é muito doido, e todo mundo que é doido tá morrendo, não vai ter jeito, e as notícias do hospital só chegava notícia ruim. Por fora, assim, a gente falava, não, Deus está conosco, mas na hora que a gente deitava o nosso travesseiro e a gente ficava sozinho,
com nós mesmos, meu amigo, não era fácil, não era fácil, não era fácil. Você começava a imaginar, meu Deus do céu, e se ele morrer, o que, que vai ser de nós? O que, que vai ser de mim? O que, que vai ser? O que, que vai ser? O que, que vai ser? Mas a gente acordava, o Gil já estava firme, nos guiando para o combate mesmo, que foi verdadeiramente um combate e contra toda a esperança. Eu lembro que o cartaz que o Davi saiu, não sei se vocês assistiram a live, eu pedi para minha esposa escrever, ela trabalha num colégio, eu pedi para minha esposa escrever, eu falei, escreve para o Davi, eu venci o Covid através das mãos de Nossa Senhora. Isso daí o Davi estava na UTI, prostrados naquele, sabe, naquela posição que eu nem sei falar o nome, pronado, sabe? Pronado. Fazendo hemodiálise todo dia, tipo, ele vai morrer amanhã. Eu falei, não, a gente faz o cartaz. Minha esposa, você tá maluco, faz o cartaz. Ela fez o cartaz. No outro dia, eu tive uma visão, no momento de oração nosso, de intercessão do terço. Até o Lucas Medrado, ele entrava, a esposa dele. Eu tive uma visão do Davi pregando com a catedral da nossa diocese lotada. Lotada. Eu mandei pro Gil no particular, falei, Gil, eu tive essa visão, tal. Não quis colocar para todo mundo, né? Com medo, com vergonha. Depois de 50 dias, essa visão se cumpriu, porque depois de 50 dias, mais ou menos, o Davi estava testemunhando com a catedral lotada de gente a sua nova vida. Foi um tempo muito ruim que nós passamos, mas foi também um tempo de união e fortificação de elo, sabe, entre nós membros, em nós como comunidade, nesse tempo. Louvado seja Deus. Esse testemunho nos moveu muito também. A gente rezou bastante por vocês. E ele veio depois também no nosso podcast dar o testemunho dele, né? Depois que ele saiu. Foi um pouco depois dessa primeira... Meu Deus, fugiu a palavra. Desse primeiro grupo de oração que ele foi. Isso, desse primeiro grupo de oração, ele veio no nosso podcast também. E eu vi esse cartaz que você falou, porque eu vi a live dele saindo do hospital, e eu vi quando você falou, eu me recordei que eu vi sim esse cartaz. E nós, como o Vitor falou, né? A gente já estava ali se encaminhando para o final. E então, a nossa última perguntinha. A gente está ali puxando tudo que a gente pode de você, Bruno. E a nossa última pergunta que a gente sempre gosta ali de perguntar mesmo aos nossos convidados de forma muito especial. Qual que é hoje a sua gota de fidelidade, Bruno? Minha gota de fidelidade. Me explica um pouquinho a pergunta. Assim, qual a gota... Pode explicar. Não, pode falar, Bruno. Pode ir. Tá. Assim, o nosso podcast se chama Gota de Fidelidade, né? A gente gosta de pensar da gota de fidelidade como se fosse, sabe aquela fala de Madre Teresa, que a nossa vida é como se fosse uma gota no oceano, tudo aquilo que a gente faz é como se fosse uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano ficaria menor? Sim, Nesse sentido, qual seria a sua gota de fidelidade? Qual seria a gota que você contribui para que a evangelização ao seu redor aconteça? Qual é a sua gota? A gota de fidelidade que te torna fiel. Aquilo que te torna fiel. Aquele algo a mais. Aquela gota que você dá, que contribui com a sua fidelidade. É algo meu para externo. Algo que você oferece. Algo que eu me ofereço. Algo que você oferece. Pode ser algo de hoje, de agora, de um momento. Algo seu. A minha gota
eu acredito assim, de já é minha obediência aos meus fundadores, ao meu carisma, à igreja. Eu sou muito fiel, eu sou muito obediente, mesmo que contrariado, mesmo que eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu abaixo a cabeça, eu aceito, porque tudo na minha vida, todas as minhas escolhas nunca deram certo. E eu creio que a minha comunidade, os meus fundadores, tudo que eles me pedem, tudo que a obra me pede não, né? Tudo que a obra me oferece, porque ela oferece. E o meu oferecer à obra, essa é a gota de fidelidade, ao meu servir incansavelmente. Eu sirvo como Paulo, sabe? Como Paulo. Eu não tenho tempo ruim para nada. Eu não tenho tempo. Tudo que me pede, que meu carisma fala, tudo que eles instruem, eu obedeço fielmente. Então, acredito eu que essa seja a minha gota de fidelidade. A minha gota no mar pequenininha, muito pequena mesmo, muito pequena. Mas nesse quesito eu creio que muito que seja isso. Maravilhoso. Meu irmão, que episódio. E aí, já puxando bem, né? Que ele falou que está sempre disponível e tal. E será que não teria uma também, viu? É muito boa. Então, olha. Não, aí. É de Deus, hein? É de Deus, hein? É providência. Porque a gente, inclusive, queria já aqui jogar se não teria uma possibilidade dela vir e você voltar junto com ela para fazer um podcast e aí vocês dois falar da história de vocês juntos ali, né? Também para a gente conhecer a visão dela, também a história dela. Então, será que teria essa possibilidade? Tem sim, é só marcar. Ai, que ótimo. Então, a agenda vai entrar em contato com vocês. É isso aí. Meninas, já estão atentas, né? Exato. E aproveita e fala para o Gil e para o Davi que nós estamos com saudade deles também. Se eles quiserem também, estamos aqui prontos para recebê-los novamente. O fundador de vocês é demais, viu? Ele é mesmo. É verdade. Sensacional. É verdade. É verdade. Conta isso, não há o que dizer. Isso é a mais pura verdade. Tremendo demais. É verdade mesmo. Ele é demais. Ele é demais. Nossos fundadores, estamos bem de fundadores, graças a Deus. Eu fui no PHN, viu, gente? Eu esqueci de falar. Ah, é? E aí? Eu fui no PHN. Eu vi que você publicou lá no seu Instagram, verdade. Eu dei meu testemunho lá. Eu fui o primeiro filho da comunidade aí, depois dos fundadores. Que maravilhoso, hein? Olha como foi? Pois é, bênção. aproveita e fala pra gente como é que foi isso. Já é? Como que pintou o convite? Como que foi para você? E aí? Foi o convite, foi através do Gil, né? O Gil, eles queriam testemunhos de PHN dessa história, e o Gil apresentou meu testemunho, e eles me levaram, e foi sensacional, não tem explicação. Foi igual esse, sabe? Foi bem livre, bem tranquilo, eu me senti livre, e creio eu que alcançou muita gente, né? Porque tinha muita gente assistindo. Glória a Deus, que massa. Vou ver se tem alguma gravação depois, eu quero olhar isso aí. Quero ver tem sim, é só lá, Brunão de Maria no PHN. Massa, show de bola, maravilhoso. Meu diretor, cadê a oração da Escola de Fidelidade? Muito bem, nós vamos fazer a oração da Escola de Fidelidade, Brunão. E geralmente a gente faz da seguinte forma, como você dá de primeiro, você faz a primeira parte, faz essa parte do Pai Misericordioso, eu já faço a segunda parte da parte de Jesus crucificado, assim nós vamos seguindo, intercalando, beleza? Beleza. Vamos lá. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte da luz e da ciência, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade,
para conhecer as suas obras e escutar o teu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores, cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Espírito Santo de Deus, fiel consolador dos aflitos, derramai seus dons durante minha caminhada evangélica e fortaleça minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão à sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. É isso aí, Bruno. Muito obrigado. Isso! Valeu mesmo. Muito obrigada. A todos vocês que nos acompanharam até aqui. Valeu mesmo. Nos sigam nas nossas redes sociais. Não esqueça de deixar o seu like mais uma vez, deixar aí o seu comentário. Você que vai assistir depois, pode comentar aí também que nós estamos de olho, nós estamos sempre... Meu Deus, esqueci a palavra, mas ali interagindo com vocês, né? Era essa. E lembrando que o primeiro final de semana de agosto, nós temos a nossa noite de louvor, dia 5 de agosto. Então, é para os jovens, você está super convidado, né? Depois de escutar um testemunho desse maravilhoso. Então, já chame bem aí, aquele jovem que você vê que precisa e já leve para nós. E esse final de semana agora, dia 22, nós temos o nosso retiro, o dia com Santa Maria Madalena, né? Porque é o dia de Santa Maria Madalena e ela é uma das nossas baluartes. E é um retiro para as mulheres. O valor da inscrição é apenas R$15 e já estão abertas as inscrições. Então, é só entrar ali no nosso Instagram, que está bem direitinho como fazer a inscrição. Ou então, pode entrar em contato conosco também, que nós te ajudamos com isso. E acho que são essas, né? É isso aí. Os avisos, é isso aí. Os avisos paroquiais. Bruno, meu irmão, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo a todos aí para vocês da comunidade Metanoia. Receba o nosso abraço. Quando estiver por aqui, seja muito bem-vindo para nos visitar. E tamo junto, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Para vocês, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.